Mas agora eu vou partilhar um assunto muito importante com você que está com a gente aqui no Almanaque Católico. Vamos falar de um livro que tem um assunto muito importante, viu, especial. O nome do livro, A Jornada, Águas Profundas. Ele que é um romance teológico que revela os mistérios de Deus no processo de conversão jovem. E para falar sobre esta obra tão especial, eu converso agora com o escritor, o padre Anderson Gomes, ele que é da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Padre, seja bem-vindo, muito obrigada aí por aceitar o nosso convite para falar desse livro tão especial. Boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Caísa, boa tarde a todos aí do Pai Eterno, alegria muito grande estar com vocês, Deus abençoe. Amém, Padre, amém. Muita bênção para o Senhor também, toda a sua missão. Mas, Padre, conta pra gente, esse livro, A Jornada, Águas Profundas, o que o senhor narra neste livro? Qual o assunto principal? Vamos lá, então. A Jornada é um romance, é um livro de romance. É um romance, só que é um romance teológico. Quem está acostumado a ler romance vai ver uma história romântica. Mas, por outro lado, vai ver a teologia. Se eu quero aprofundar a teologia, a minha fé, as razões do meu crer, eu vou encontrar nele. É uma trilogia. Será uma trilogia. O que nós estamos lançando agora é o primeiro, Águas Profundas. E terá o segundo e o terceiro, é uma continuidade. Fizemos assim, pois não seria muito grande o livro, não muito atrativo. Do que se trata a história? Ela trata de um padre que leva jovens para uma jornada mundial da juventude, que no caso acontece na Terra Santa. Desses jovens, são um grupo de jovens da paróquia desse padre, mas de última hora entra no grupo 6 jovens que não são de igreja, não são de comunidade, e que acabam entrando junto a esse grupo. E nesse grupo de jovens nós temos ali então cristãos católicos, protestantes, nós temos agnósticos, e eles entram nessa viagem, nessa jornada para a Terra Santa. E em cada lugar que vai se passando na Terra Santa, vão surgindo questões da fé cristã. Esses jovens nada mais são representantes da sociedade de hoje. É o ser humano de hoje, não só o jovem de hoje, é o ser humano de hoje. É a sociedade de hoje, que questiona os conceitos e a teologia cristã. Então, quando chega lá na natividade, onde Jesus nasceu, quando chega onde Maria viveu, José, o Mar da Galileia, onde vê lá os milagres de Jesus, o batismo. Então, onde vai passando pelas localidades, as temáticas vão sendo acontecidas. E os jovens vão questionando a fé católica. E esse inteirinho o padre vai respondendo, e aí que está o bonito da teologia. A resposta do padre está toda baseada nos padres da igreja. Olha que bênção. Os padres da igreja são os 8 primeiros séculos do cristianismo. Então, Santo Agostinho, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, que é a minha área da teologia, patrística. Então, os argumentos que o padre vai utilizando são os padres da igreja. Então, o que acontece nesse livro? Eu coloco para conversar a sociedade de hoje, a sociedade que questiona a fé cristã, que encontra respostas na antiguidade, nos primeiros pais da igreja. Então, por exemplo, eu peço tanto, eu vou lá pedir a Deus a minha oração e de repente Deus não me atende. Onde é que está Deus? Por que Maria, por exemplo, teria que ser a mãe do Senhor? Por que não José? Por que José não é pai biológico de Jesus Cristo? E assim, outras temáticas vão surgindo diante da questão da juventude, da sociedade de hoje, junto à fé cristã. E é bonito que as respostas e embasamento são todos dos padres da igreja. E aí, ou seja, é uma teologia profunda, mas, por outro lado, numa linguagem bem leve. Então, você consegue ler muito facilmente, porque é em forma de romance, diálogos interessantes, e, ao mesmo tempo, você vai tendo profundidade na fé. Sim. Ô, Padre Anderson, e agora, para eu entender direitinho, então, qual foi a inspiração para escrever essa obra? E o senhor disse que os jovens existentes lá na história, né, no romance, eles representam toda a sociedade. Então, quer dizer que o livro não foi feito pensando só na juventude?
Não, não, o livro não é só uma juventude, não. É para católico ou quem não quer, ou não é católico quer conhecer a fé católica. Olha que Então, bênção. quem quer é católico quer aprofundar a fé, porque eu dou razões ali profundas. Eu dou elementos no crer mais profundos. Então, vale a pena. Quem não é católico, vale a pena conhecer, em termos de poder entender a fé católica. É para jovem? Não, o jovem simplesmente é o que está cheio da vida, cheio de vida de hoje. Então pode ser qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa pode ali se enxergar. O que me inspirou a fazer isso? Olha, tem 5 anos que eu estou escrevendo esse livro. Só que assim, teve tempo que eu parei, fiquei anos sem escrever e tudo. O que foi me inspirado? Fui provocado para escrever o livro, só que eu não queria escrever um livro qualquer. Eu não queria cair na autoajuda. Eu não queria cair num livro de teologia pesado, uma linguagem pesada. E aí, lendo alguns romances, me deu a inspiração de poder, por que não criar um romance teológico? Muito bom. Que às vezes é pouco, temos pouca bibliografia nesse sentido. Quando você vai numa livraria católica, você encontra lá livros de catequese, de sacramento, de teologia. Você, ao mesmo tempo, você não tem uma linguagem suave, uma linguagem romanceada. Eu lembro de Médico de Homens e Almas, que conta a história de São Lucas, que é um romance. Então, a ideia é um pouco nisso. É de trazer a teologia numa linguagem fácil, acessível, mas sem perder a profundidade. Essa foi a minha inspiração, porque, na verdade, ali estão todas as minhas homilias, né? Sim. A minha forma de homilia é uma forma, assim, de poder tentar trazer o complicado numa linguagem mais acessível. Então, quem costuma me ouvir fala muito isso, rapaz, o senhor tem uma linguagem muito legal, muito boa, sem deixar de perder o conteúdo. Então, são as minhas homilias ali de forma bem romanceada. Isso é importante. Mas o senhor, padre, acabou de dizer para a gente que não é só para a juventude, mas com certeza vai ajudar muitos jovens, porque é na fase da juventude que a gente tem lá muitas dúvidas sobre a fé, que a gente está lá querendo se aprofundar, mas não sabe por onde. Então, o livro também vai ajudar os jovens. E a gente está chegando aí na Jornada Mundial da Juventude, os jovens que estão buscando aí, tem um coração aberto para buscar a conversão, vai poder utilizar o livro A Jornada, Águas Profundas, para crescer nessa fé. Com certeza, mas para um jovem, assim, o foco é a juventude? Sim, o foco pode ser a juventude, sim, porque a história, eu tenho um jovem, ele vai se convertendo no percurso da viagem. Olha, só que ao mesmo tempo, ele vai tendo dificuldade. Dos 6 jovens que aparecem no grupo, na peregrinação, esses 6 jovens não têm vivência religiosa. Um deles, que é o personagem principal, ele vai se convertendo. Só que ele vai encontrando resistências dos amigos em relação à conversão desse rapaz, dizendo que ele está fazendo uma lavagem cerebral, o padre e tudo mais. E ao mesmo tempo vai mostrando o conflito, como é difícil converter vivendo no mesmo ambiente. Jornada nada mais é do que a metáfora da vida. Sim. Por exemplo, um jovem quer largar as drogas, por exemplo, no mundo que ele vive. Como é que ele vai deixar de usar as drogas estando com os mesmos amigos do lado dele? É quase impossível, né, padre? Então, os conflitos... Então, ele tá numa viagem, são 15 dias de viagem, vai tendo um conflito existencial, ele está gostando do que o padre está falando, está dando sentido para ele está entrando na jornada, mas ao mesmo tempo os amigos dele estão com força contrária. Ele chega a um ponto de dizer, ou você continua conosco, ou vai com o padre. Só que tudo numa viagem só. Então, ou seja, ele vai ter as dificuldades. Como um jovem de hoje que quer buscar uma conversão, quer vir à igreja, como lidar com isso, como responder? E aí os conflitos existenciais estão todos no livro. Esse jovem vai tendo e buscando um caminho de como lidar. Será que é possível eu manter os amigos, ao mesmo tempo ter uma nova fé agora? Será que meus amigos irão acompanhar o meu modo de ser? Ou seja, aí todos os elementos da fé cristã, da mensagem de Jesus Cristo, são colocados no livro. Ótimo. Padre Anderson, o senhor falou, outras edições virão. Continuidade, né? Essa primeira edição, as dúvidas que vão surgindo no caminho, que o padre vai lá respondendo, elas têm uma mesma vertente ou são dúvidas de fé aleatórias? Como que vai ser? Ou o senhor já foi preparando aí para as outras edições? Então, na verdade, é uma trilogia. Ou seja, é um livro só em 3 volumes. Sim. Então, o primeiro livro, ele não termina. Ai, muito legal, hein? Ele vai continuar. Então, ou seja, porque a história é um pouco grande.
eu dividi em 3 fases. Quem já foi à Jornada Mundial da Juventude, o Compap é uma semana só. Mas geralmente a gente faz uma pré-jornada. Sim. Então o primeiro é a pré-jornada, o segundo é a jornada e o terceiro será a pós-jornada. Olha. Então, na pré-jornada, eu estou na Galileia. Eu vou lá no Rio Jordão, eu vou lá em Nazaré, eu vou nas regiões por lá. Na jornada, que é o segundo livro, é só Jerusalém. E aí, na pós-jornada, depois do terceiro livro, que é a consequência. Não é à toa que o subtítulo do livro está ali, né? Uma viagem, um desencontro, uma resposta. Então, no primeiro, eu trato a viagem. No segundo, é o conflito geral, total. Desencontros, O desencontro, que já começa no primeiro. No primeiro já acontece. Quem está lendo o livro está tendo raiva já, e ao mesmo tempo gostando de A e de B. Então, torcendo por A e torcendo por outro. Ou seja, é um romance, tem uma história de fim da meada, mas ao mesmo tempo a teologia que está por trás. Entendi. Os argumentos, é isso que está movendo o coração do jovem em sua conversão. Não é uma simples viagem, é uma viagem profunda da existência. Não é à toa que o primeiro livro se chama Águas Profundas. O padre convida, olha, eu vou levá-los não para uma água rasa, eu quero levá-los à profundidade da fé. Eu vou mostrar para vocês o que é profundo. Se vocês quiserem, vocês vão ir aprofundar. Então, nessa viagem de águas profundas, esse rapazinho ele vai se convertendo. E aí, no segundo, vai haver o desencontro total. E aí, ou seja, a viagem vai para uns caminhos complicados. E eu estou escrevendo o segundo. O senhor está no segundo, escrevendo o segundo. Minha missão é terminar o mais rápido possível. Estou me cobrando já o segundo. Quem termina fica assim, padre, cadê o segundo? Cadê o segundo? Que eu estou querendo saber e eu estou terminando ainda de ler. Ô padre, e será que a reação das pessoas ao lerem o primeiro vai influenciar de como vai ser um pouquinho a história do segundo ou não? O senhor já tem quase tudo pronto? Não tem pronto. Eu, na verdade, não sei ainda como é que vai ser o fim da meada. Alguns aqui dizem, falam, padre, o rapaz, o principal, que chama Diego. O Diego vai virar padre, não sei. Eu acredito que não. Mas ele vai mexer profundamente. Então, ou seja, o segundo está quase que aberto, quase fechando, na verdade. O terceiro está em aberto ainda. Mas já está, Deus vai me inspirando muitas coisas. Assim, não pode ser algo muito rápido, sabe, Caísa? Em deixar a graça de Deus. Então eu escrevo verdade. 1, 2 páginas, ou 3, 4, 5 páginas, respiro um pouco, leio, volto, passo alguns dias, Deus vai mostrando, inspirando, e assim as coisas vão vindo naturalmente. E também requer um pouco de tempo, porque todo embasamento são os padres da igreja. Então, por exemplo, se eu estou agora em Jerusalém, no segundo livro, eu estou na igreja do Pai Nosso. Então eu vou lá nos padres da igreja, tudo que os padres da igreja falaram sobre o Pai Nosso, tentar resumir isso e tentar trazer uma linguagem acessível para as pessoas poderem entender quando lerem. Ô padre, e assim, eu não acredito que seja só agora, nesse tempo atual, né, que nós estamos vivendo, mas sempre o ser humano, ele tem uma fase da vida que ele está em conflitos, buscando muitas respostas, ou ele vive nesse conflito até muito da sua idade, enfim. E esse livro, com certeza, o senhor deve ter essa inspiração de Deus, porque é através desse livro que muitas pessoas vão vencer esses conflitos, enfim, vão saber lidar, aprender a lidar com esses conflitos, que é importante, não é, padre? Na verdade, os conflitos a gente ouve muito no confessionário, no atendimento. Olha só. Então, ou seja, são todos reais. Tanto é que a semana agora, ontem, uma jovem na minha paróquia que leu o livro, ela disse, padre, caramba, eu nunca tinha visto tantos questionamentos colocado num livro só, coisas que nem eu havia questionado, outras que eu havia questionado, e com respostas tão profundas. Então, ou seja, alguns questionamentos as pessoas se fazem, outras talvez elas nunca pensaram em fazer, mas eu faço questão de colocar porque, de uma hora ou outra da vida, a pessoa vai questionar aquilo. Ótimo, ótimo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, suas experiências também na comunidade onde o senhor está. Tenho certeza, vai ser de muita valia essa obra que o senhor aí está construindo, né? E que as pessoas estão tendo acesso. Mas por falar em acesso, como que as pessoas podem adquirir o livro, hein, padre? Então, ele não está em todas as livrarias físicas, né? Mas você pode encontrar aí pelo site Ângelos Editora.
sites da Loyola, Livraria Loyola, leitura, sites da leitura, no site da Amazon, site do Mercado Livre, na internet, se é muito fácil procurar lá a jornada, você vai encontrar. Estamos, quem sabe, aí, dependendo da procura, chegar a outros lugares, né? Então, as livrarias dependem da procura. Uhum. Então, se houver procura, a gente consegue levar para as livrarias físicas. Caso contrário, nos sites aí oficiais de livro, você consegue facilmente. Ótimo. Está aparecendo aí na sua tela, você que está acompanhando o Almanac Católico, o site da Ângelos Editora, tem o Instagram, Facebook. Então, entre em contato, adquira, vale a pena. A Jornada, Águas Profundas, vale muito a pena conhecer essa obra, que terão outras edições, com certeza o padre já está lá nos trabalhos e buscando inspiração de Deus. Padre Anderson, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, as portas aqui da TV Pai Eterno sempre abertas, viu? Para a gente falar das outras edições também. Eu agradeço, Caís, agradeço a todos, e caso também queiram entrar em contato, redes sociais minhas aí, @PE_Anderson_Gomes. PE Anderson Gomes, você pode entrar em contato, que também pode depois enviar para vocês algum livro, alguma coisa assim, tá bom? Ótimo. Muito obrigado pelo carinho de todos, que Deus abençoe. Até a próxima.